Bom, pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Juliana Cal, para quem não conhece. Sou diretora-geral de Monitoramento e Gestão Estratégica daqui da Secretaria de Saúde e assessoro diretamente o secretário na melhoria da gestão e da governança da Secretaria, cuidando do monitoramento de ações prioritárias, mapeamento de processos, né, tudo que diz respeito à melhoria da governança pública aqui da Secretaria de Saúde. E um dos nossos programas, uma das nossas grandes ações tem sido a capacitação dos nossos servidores internos, não é? Com o nosso projeto aqui do Capacita 6. Né? Então, é um programa formado com o objetivo e embasado na valorização do servidor e na gestão por competências, uma vez que os nossos próprios servidores ministram e multiplicam os conhecimentos daquilo que a gente já discute e vivencia no nosso dia a dia de gestão. E hoje a gente está aqui, não é? Mais uma vez, mais uma quinta-feira, contando com a presença do nosso convidado e diretor-geral de Controle Interno da Secretaria de Saúde, Elton Rodolfo Assunção, meu colega e parceiro já de algumas datas, e estou agora aqui com essa honra de tê-lo mais uma vez no Capacita 6, falando hoje aqui com a gente sobre ética e compliance. Elton já participou do Capacita 6 no primeiro módulo, conversou com a gente sobre controle interno e transparência, a aula está gravada, disponível no site da DGMOG, todas as aulas ficam gravadas e disponíveis lá, e também na plataforma do Telesaúde, então, onde vocês entram aqui para assistir essas aulas, e o site da DGMOG, para quem não sabe, é o dgmog.saude.pe.gov.br, e lá vocês entram em serviços Capacita 6, e lá vocês vão encontrar tanto Capacita 6.1 como Capacita 6.2, e todas as aulas. Para quem não assistiu a primeira aula de Dr. Elton, eu recomendo. E hoje ele vai conversar com a gente, então, sobre ética e compliance. Participem, discutam com ele aí, debatam, usem o conhecimento do nosso diretor para que a gente possa evoluir aí na temática dentro da secretaria. E, ao final, a gente tem uma pesquisa de satisfação na plataforma do Telesaúde e vocês podem depois emitir o certificado dessa aula de hoje, né? Depois de assistir e fazer a pesquisa de satisfação. Eu queria agradecer antecipadamente a parceria da Telesaúde e da CEAF, né, com a plataforma, todo o apoio que a gente vem recebendo da Telesaúde para desenvolver esse projeto. E agradecer também a DGMOG, na pessoa de Rodrigo e de Denis, que me assessoram aqui no gabinete. Então, Elton, sem mais delongas, é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Juliana. Agradeço o convite, né? Como você mencionou, já tive a oportunidade de estar aqui participando do Capacita. Naquela ocasião, já havia deixado registrado a importância de um programa como esse aqui na Secretaria, de servidor para servidor, né? Todos nós somos servidores, aqui a gente está vivenciando as dificuldades, então acho extremamente valioso esse momento, esse espaço que a gente tem aqui de compartilhar, né? Eu não entendo nem como uma aula, eu acho que a gente compartilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, um pouquinho do conhecimento que a gente tem, sempre com sentido, sempre com vistas a profissionalizar a gestão, sempre visando aperfeiçoar os processos, porque no final das contas o beneficiário, o usuário, a sociedade é quem é beneficiária disso tudo, né? Então, agradeço o convite. Para mim, eu que me sinto honrado de estar aqui participando nessa segunda oportunidade, e de antemão já digo que vou providenciar, que vou promover algumas questões provocadoras, vamos dizer assim. Vou tentar começar aqui compartilhando a minha tela. Peço que você me dê o ok se estiver vendo tudo certinho. Eu ainda não estou vendo. Pode compartilhar. Eu ainda não. Pronto, agora. Eu vou fechar minha câmera. Tá, agora está certinho. Vou fechar minha câmera para você ficar à vontade, Elton. Tá legal, obrigado. Então, gente, não por acaso, essa é a última aula do módulo Governança Pública, e a gente vai falar de ética e compliance aqui
não de uma forma aprofundada, mas tentando trazer alguns conceitos e de que forma a gente pode aplicar isso, né? Tentando sempre trazer um viés prático para a nossa realidade aqui na Secretaria Estadual de Saúde. E na última aula, que foi ministrada pela própria doutora Juliana, ela abordou a questão da gestão de riscos. Em outros momentos, o Capacita proporcionou a apresentação de temas que se relacionam com o tema que a gente vai ver aqui hoje. A ética e o compliance, na verdade, perpassam todos esses temas que a gente viu nesse módulo de governança pública. E aí eu queria reforçar com alguns outros instrumentos que no dia a dia, que nos noticiários, em diversas publicações a gente vê, a gente se depara, que são integridade, gestão de riscos, controles internos e o compliance. Todos esses temas, todas essas temáticas podem ser considerados como instrumentos de uma boa governança. E o que seria essa boa governança? A gente pode entender governança como a capacidade que uma organização tem de entregar resultados, a capacidade que uma organização tem de alcançar os seus objetivos. Então, naturalmente, é extremamente importante que, se a organização deseja alcançar um razoável nível de governança, um bom nível de governança, que faça uso desses elementos aqui, que faça uso desses instrumentos. De que forma esses instrumentos estão relacionados entre si? A gente pode verificar aqui que a gestão de riscos seria algo bastante amplo e, a partir dela, estariam englobados os outros dois instrumentos, que são os controles internos e o compliance, a conformidade. Por gestão de riscos, a gente pode entender como um processo, um conjunto de processos e atividades que visam identificar, avaliar e tratar os riscos dentro de uma determinada organização. E a gente pode entender riscos, por sua vez, como qualquer evento que atrapalhe, vamos dizer assim, o alcance dos objetivos daquela organização. Então, a gestão de riscos é basicamente nesse sentido, é você identificar, avaliar e tratar algum evento que possa atrapalhar o alcance dos objetivos. Quando se identificam esses eventos, quando se identificam esses riscos que podem ocasionar no não alcance dos objetivos, naturalmente podem ser desenvolvidos algumas atividades ou algumas estratégias para mitigar esses eventos. É aí que surgem os controles internos. Então, os controles internos a gente deve entender como respostas aos riscos identificados aqui no processo de gestão. Além disso, um dos objetivos do controle interno é também a compliance e a conformidade. Compliance é um termo americano. Aqui a gente pode utilizar somente a conformidade, sendo um dos objetivos do controle interno, que é basicamente, já adianto o conceito aí para vocês, a gente verificar o nível de aderência das atividades da gente ao que está disposto nos normativos diversos, em leis, em decretos, em regulamentos. Então, a saúde, o negócio saúde, é extremamente regulado e regulamentado. Então, todos os dias, praticamente, tem uma portaria nova que fala sobre incentivo financeiro, ou tem uma portaria que regulamenta... Estou sabendo agora informações técnicas que o slide está congelado. Está no primeiro. Olha esse aqui para a gente. Deixa eu projetar novamente a minha tela. A gente tem contextualização aqui. Não está passando, né? Gente, só um minutinho, deixa eu tentar solucionar esse problema técnico aqui. Janela, pronto. Aí se tu for botar a janela, tem que botar a janela que vai aparecer o slide. Eu acho melhor botar ela toda, não?
Bom, acho que agora a gente consegue. Estava falando desses instrumentos, né, que devem ser utilizados para aumentar o nível de governança das organizações, entendendo governança como a capacidade que a organização tem de entregar resultados, de alcançar os seus objetivos. E aí sim, onde a gente demonstra de que forma esses instrumentos estão relacionados, né? Sendo a gestão de riscos um instrumento mais amplo e dentro da gestão de riscos, há controles internos. Esses controles que são desenvolvidos exatamente a partir dos eventos que a gente identifica. E um dos objetivos do controle interno é o compliance, a conformidade. Como eu estava falando, o negócio saúde, ele é bastante regulado, bastante regulamentado, né? Sempre tem portarias novas, sempre tem regulamentos, sempre tem novos decretos. Então, já fica o convite aí para todos que estão assistindo essa aula nesse momento, que verifiquem dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições, quais são os normativos que devem ser observados e de que forma a gente está cumprindo ao que está disposto nesses normativos. Será que a Secretaria de Saúde está realmente aderente, está cumprindo exatamente ao que está disposto naqueles normativos? Será que a gente precisa realizar alguma adequação para finalmente a gente atender ao que está sendo disposto nesses regulamentos, nessas diversas normas que existem? Então, o trabalho de conformidade é basicamente esse. E aqui, do ladinho, a gente pode ver o outro instrumento de governança, que é a integridade. Percebam que esse instrumento, ele perpassa todos os outros, né? Ele é uma característica comum. E outra diferença desse instrumento é que a integridade é uma característica individual. Está bastante associada à pessoa, ao indivíduo, né? Por integridade, a gente pode entender uma conduta reta, uma conduta livre de desvios. Então, essa característica da integridade, essa característica pessoal do indivíduo, perpassa todos esses instrumentos aqui. Então, via de regra, para que uma organização consiga alcançar os seus objetivos, consiga entregar os resultados de que dela se espera, naturalmente, ela deve fazer uso desses instrumentos aqui de governança, sempre visando o alcance desses objetivos. Afinal de contas, o alcance dos objetivos é essencial, né, para a sobrevivência da organização, tendo em vista que essas são criadas com uma finalidade específica. Então, a Secretaria de Saúde tem uma missão, tem uma razão de existir. Então, é importante que a gente sempre tenha em mente as entregas que são esperadas aqui da Secretaria de Saúde. E, sobretudo, no contexto que a gente vive hoje, né? Estudiosos da administração sempre fazem questão de reforçar que a gente vive na sociedade das organizações. Tudo que a gente faz hoje é associado a uma organização. A gente pratica as atividades laborais, a gente trabalha numa organização, a gente se diverte numa organização. Quando a gente precisa de um médico, por exemplo, a gente vai para um serviço de saúde, que também é uma organização. Enfim, a todo momento, o indivíduo está buscando se aglutinar a outros dentro de organizações para alcançar determinados objetivos. E a gente tem uma série de organizações que são fundamentais na nossa sociedade. A gente tem organizações econômicas, que são aquelas organizações que produzem os bens e os serviços que vão atender às nossas necessidades, que vão satisfazer os nossos desejos. Nós temos as organizações educacionais, que têm competência para transmitir conhecimento, transmitir cultura. Nós temos as organizações políticas, através das quais pode ser um exercício, o indivíduo pode exercer a sua democracia. Nós temos também as organizações religiosas, por meio das quais o indivíduo pode buscar algum tipo de conforto espiritual. Esses são alguns exemplos de organizações as que predominam aqui na nossa sociedade. E passando basicamente o conceito de organização, são instrumentos para tarefas em grupo. A palavra organização, que deriva do grego organo, significa uma ferramenta, um instrumento. Nesse sentido, as organizações podem ser entendidas como instrumentos utilizados pelo homem para desenvolver determinadas tarefas que não seriam possíveis de ser realizadas de forma individual, de forma particular. Então, desde a formação da sociedade, a formação dos grupos sociais,
viu-se que as necessidades, os desejos seriam mais facilmente atingidos a partir de associações humanas. E a partir dessas associações é que surgiram as organizações com diversos fins aí, sempre visando atender as necessidades sociais e os desejos. Basicamente, nós temos as organizações do setor público, organizações dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, do governo federal, são as autarquias, fundações, empresas públicas. Nós temos organizações no setor privado, são aquelas que visam algum fim lucrativo, né? São aquelas vinculadas à indústria, ao comércio, à prestação de serviços. Nós temos as organizações do terceiro setor, que não necessariamente visam o lucro, são entidades filantrópicas, vamos dizer assim, e organizações sociais. Alguns exemplos de organização em cada um desses três grupos. E aí eu trago para vocês aqui de que forma essas organizações estão inseridas no ambiente, de que forma elas estão inseridas na sociedade. A gente pode verificar que esses três elementos centrais da imagem, da figura, representam o ambiente interno da organização. Ele é composto por recursos materiais, por energia e informação, a partir das quais as organizações, por meio de seus colaboradores, por meio de funções características e por meio de determinadas normas, processam esses insumos, processam esses materiais, essas matérias-primas, com vistas a gerar produtos e serviços de acordo com seus objetivos. Então, basicamente, esse é o meio, o ambiente interno da organização, é a organização em si. Só que esse ambiente interno, ele sofre influência, ele sofre interferência do ambiente externo, do ambiente onde essa organização está localizada. E o que é que contempla esse ambiente externo? É um ambiente desafiador, é um ambiente complexo, que pode ter elementos relacionados ao contexto político e legal, que aqui no Brasil ele tem uma constante dinamicidade, ele é bastante dinâmico. Vez por outra, a gente pode acordar com uma redução, uma nova lei que reduza os impostos e modifique a partilha dos impostos entre União, Estados e municípios. Isso pode interferir diretamente na organização. Nós podemos ter disrupções tecnológicas que também interferem no ambiente interno da organização, condições econômicas diversas. Nós temos a concorrência, que no caso da Secretaria de Saúde, por se tratar de uma organização pública, não tem essa questão da concorrência. Mas temos a cultura e a sociedade também, que são fontes de diferentes interferências, de diferentes influências, né, no ambiente interno. Então, percebam a complexidade, né, o grande desafio que é para tocar uma organização, para que uma organização possa funcionar. Mas aí eu faço questão de reforçar aqui para vocês essa figura, esse quadro central aqui, onde fala das pessoas, que no final das contas a organização não é um ser inanimado. No limite, em última instância, a organização ela é composta por pessoas. São pessoas que diariamente tomam decisões, são pessoas que conduzem a determinadas atividades de determinadas formas, por entender que aquela forma é a melhor forma de conduzir determinado processo, determinada atividade, ou porque esteja seguindo, então, uma determinada norma, mas no final do dia são pessoas que dão o tom, que dão forma às organizações. Aí eu abro um espaço aqui, até para reflexão de vocês também, já que a gente está falando de pessoas, para a gente explorar um pouquinho a questão das ambiguidades individuais. E aí eu trago uma afirmação para vocês, para a gente refletir um pouco, vez ou outra é possível que a gente já tenha ouvido esse tipo de afirmação, que todo mundo tem um preço, que é o problema da venalidade. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que todo mundo tem um preço? Vocês podem colocar no chat aí a opinião de vocês também, vocês podem interagir. Mas o autor que eu utilizo, que eu me baseei para fazer essa apresentação, ele discorda dessa afirmação. Ele acha que nem todo mundo tem um preço. Primeiro porque é uma generalização. Então, quando a gente generaliza, a gente corre o risco de colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Por exemplo, se eu digo que todo cisne é branco, basta surgir um cisne negro para essa minha afirmação perder a validade. É um dos princípios da lógica. Outro argumento que é utilizado para desfazer essa noção de que todo mundo tem um preço
é de que as sociedades são diferentes, né? Existem diferentes sociedades no mundo e nem todas elas incentivam ou instigam os seus atores, os seus agentes, a praticarem ou a cometerem algum tipo de desvio de conduta, de algum desvio moral. Então, segundo o autor, a sociedade baseada na relação mercantil, no consumo, é uma sociedade que incentiva mais, que teria mais seduções, vamos dizer assim, e que levariam os indivíduos a praticarem ou a incorrerem em algum desvio de conduta. E essas seduções, elas se materializam em algumas moedas de troca. Essas moedas de troca podem ser consideradas das mais honradas, entre aspas, vamos dizer assim, que seriam o medo de perder o emprego, por exemplo, ou a preservação do patrimônio individual, e até moedas não tão honradas assim. Por exemplo, apelar para vícios, apelar para jogos de azar, dinheiro propriamente dito, status, fama, poder, todos esses elementos são considerados moedas de troca pelas quais um indivíduo poderia se vender, poderia estabelecer um preço, vamos dizer assim, para realizar determinado desvio moral. E aí, por esse lado, né, nem toda a sociedade instiga os seus agentes nesse sentido. Então, por esse motivo, ele discorda de que todo mundo teria um preço. E o segundo argumento utilizado é de que nem todos os indivíduos, nem todas as pessoas teriam algo de fato objetivo para oferecer. Nesse sentido, eles não seriam alvos de uma proposta indecente, vamos dizer assim. Então, essa afirmação aqui cairia por terra, né, de que todo mundo tem um preço, não seria verdade. Outra afirmação que eu também gostaria de trazer aqui para a reflexão da gente, também relacionada aos indivíduos, também relacionada aos homens, são de que os homens estão divididos desde o nascimento em maçãs boas e não tão boas. Não tão boas para não dizer maçãs podres. E aí, será que agora é verdade? Será que faz sentido isso? Muito, muito forte, muito pesado. Será que realmente desde o nascimento é possível estabelecer essa divisão? Se assim fosse, talvez o trabalho das organizações seria mais fácil, porque aí seria apenas separar, né? Maçã boa e maçã podre seria separar gente de bem e gente com más intenções, vamos dizer dessa forma. Só que não é tão fácil assim, porque a gente não vem com selo, a gente não tem um rótulo desde o nascimento classificando a gente nessas duas categorias. E aí tem dois exemplos que eu compartilho com vocês aqui. O primeiro deles, a Síndrome de Davi, relata a espiral de desvios morais. Significa que a partir de um primeiro desvio, a partir de um primeiro deslize, o indivíduo ele toma outras ações questionáveis para tentar corrigir aquele primeiro desvio, mas não necessariamente ele não consegue resolver o problema, né, a problemática em que ele se meteu. Davi, quem é cristão aqui pode ter mais familiaridade com essa história, é um personagem bíblico. Ele foi o rei de Israel, né? Ele é o mesmo Davi que ganhou lá a batalha com o gigante Golias. Ele tornou-se rei de Israel e aí, determinado dia, ele avistou no rio que passava próximo da sua casa uma determinada moça, casada, mas ele se encantou por essa moça e pediu que a criadagem trouxesse essa moça para a casa dele. E aí ele teve relações com essa moça e ela engravidou. E aí ele ficou muito, muito preocupado com essa situação, porque naquela época a pena para as mulheres que fossem pegas em adultério era a morte por apedrejamento. Então ele ficou muito preocupado com essa situação. E aí foi o primeiro desvio dele, né? Desvio entre aspas, né? Não vou entrar no mérito de que está certo ou está errado aqui, é sem julgamentos, apenas o relato. Então esse foi o primeiro desvio dele. E a partir daí, preocupado com toda a situação, o marido da moça estava em guerra. Ele pediu que o chefe do exército trouxesse o marido de volta para casa, porque aí poderia associar de que ela estaria grávida do marido. Só que aí o marido não topou voltar para casa, porque não achou correto deixar os companheiros em batalha, enfim, não voltou para casa. E aí Davi tomou outra atitude. Novamente, ele ordenou que o chefe do exército, então, destacasse o esposo da moça para ficar na linha de frente das batalhas onde os conflitos fossem mais violentos,
onde os conflitos fossem mais intensos. E aí, naturalmente, o comandante do exército cumpriu a ordem e o marido da moça morreu em combate. E aí, finalmente, ela ficou livre para casar com Davi, né? Então, percebam que a partir de um desvio de conduta, de um desvio moral, vamos dizer assim, Davi começou a fazer uma série de malabarismos aí para ver se melhorava a situação ou para ver se conseguia contornar a situação. Agora vejam, Davi era um exemplo de retidão. Ele já tinha um histórico aí de boas ações, bons serviços prestados ao povo e cometeu esse desvio. E aí a gente pode rotular Davi como sendo um pilantra desde nascença ou como se ele estaria classificado naquela maçã podre. E aí, a gente pode fazer esse tipo de rótulo, a gente pode jogar esse tipo de rótulo em cima dele? Bom, difícil, né? Outro exemplo, agora do lado contrário, vocês podem ter também familiaridade, é a lista de Schindler. Oskar Schindler foi um alemão, na época do nazismo, né, da Segunda Guerra. Ele começou a simpatizar com o nazismo e fez amizade com o alto escalão do exército nazista lá, e graças a isso ele conseguiu uma série de benefícios. Inclusive, ele se tornou proprietário de uma fábrica de armamentos e de produção de munições. E aí ele conseguiu acumular riqueza, conseguiu acumular patrimônio, só que em determinado momento, quando o partido nazista resolveu adotar a solução final, que era o extermínio em massa dos judeus, algo sensibilizou ou algo o tocou, e os judeus que ele utilizava como mão de obra escrava na indústria, na fábrica dele, ele começou a tentar, de alguma forma, proteger esses indivíduos, né? Tanto é que ele mandava uma lista para o governo alemão, para o partido nazista, dizendo que aqueles judeus eram imprescindíveis para a produção dele e tudo mais, só que era um artifício, era uma alternativa para que a vida desses judeus fosse poupada. Então, para o partido nazista, para o nazismo, ele virou um traidor, e já para a comunidade judaica, ele virou um salvador, ele virou um herói. E aí, é o contrário de Davi, né? Ele começou com um desvio de conduta e adotou uma atitude positiva. Aí a gente pode classificá-lo como, de uma vez por todas, em um ou outro grupo. Na verdade, não. Eu trouxe esses exemplos aqui para vocês, para a gente refletir exatamente sobre a dificuldade que é a gente classificar o ser humano nessas caixinhas, né? Atribuir rótulos tão taxativos nesse sentido. A gente, na verdade, age de acordo com determinadas condições, de acordo com o momento de vida, enfim, uma série de elementos que podem interferir nos atos que a gente pratica. As pessoas não herdam um caráter inato. A gente não nasce com determinado caráter, mas a gente vivencia circunstâncias sob múltiplas determinações e a gente age em consonância com essas circunstâncias. A gente é um produto do meio. Ora, se é assim, como é que as organizações, então, podem se prevenir contra o risco dos desvios de conduta? Se é tão difícil a gente lidar com o ser humano, se a gente está suscetível, se tanto eu quanto vocês, a gente está suscetível a cometer um desvio de conduta, como é que a organização pode se prevenir disso? Se, em última instância, o objetivo das organizações é garantir a sustentabilidade, é que ela se perpetue independente de quem esteja ali naquele momento, independente de quem esteja na liderança, independente de quem sejam seus colaboradores. Essa pergunta que a gente vai tentar responder ao longo da explanação. Quando a gente classifica, quando a gente tenta estabelecer esse juízo de valor, né, dizer que Davi cometeu um deslize de conduta, um desvio moral, ou quando a gente diz que o Oskar Schindler teve uma atitude positiva, uma atitude boa, agiu corretamente, a gente está julgando, a gente está estabelecendo um determinado juízo de valor a partir de um determinado parâmetro. Aí a gente começa a adentrar no campo da moralidade, né? Do que seria moral ou imoral. Quando a gente fala de moral, a gente está falando de um conjunto de regras que determinam o comportamento dos indivíduos em grupo social. Ou seja, essas regras não necessariamente elas precisam estar escritas, elas precisam estar no caderninho. Então, às vezes, são regras tácitas, são regras implícitas, mas que são seguidas pelos indivíduos, por todos os indivíduos que compõem determinado grupo. Alguns exemplos para facilitar o nosso entendimento, por exemplo.
Quando a gente diz que tem um carro ou que faz uma prova, isso não necessariamente representa uma atitude, é um fato. Agora, a partir do momento que o carro que eu tenho, dirijo com cuidado, é uma atitude positiva. Então, eu posso considerar isso como uma atitude moral. Se eu pego esse carro e me embriago e vou dirigir, então é uma atitude imoral. Aí a gente começa a estabelecer esses juízos de valor. Mesma coisa na situação da prova. Se eu estudo para a prova, eu estou tendo um comportamento, eu estou tendo uma atitude moral, considerada moral, positiva. Se eu colo na prova, é uma atitude questionável, vamos dizer assim, uma atitude reprovável, atitude negativa que a gente diz de imoral. E na sociedade, a gente termina exercendo diferentes papéis. Eu, por exemplo, aqui estou ministrando uma aula, logo mais à noite eu posso estar fazendo uma graduação, uma pós-graduação, e eu sou aluno. Então, estou num papel agora à tarde, à noite eu posso estar desempenhando outro tipo de papel. Coordeno a equipe agora, da mesma forma que eu tenho que prestar contas a uma chefia, a uma liderança. Então, esses são exemplos básicos de como ao longo das nossas vidas, né, diante das nossas atividades, a gente pode desempenhar diferentes papéis. E a gente desempenha esses papéis de acordo com a localidade, né, de acordo com os objetivos que são esperados desses papéis. Então, por conta disso, a gente pode ter comportamentos diferentes em cada um desses papéis. Determinado papel pode apresentar diferentes éticas face às diferentes compreensões da realidade. Então, cada sociedade tem sua própria ética. Aí a gente sai do domínio da moral, da moralidade dos fatos, vamos dizer assim, do certo, do errado, como a gente viu anteriormente, e a gente já sobe o nível, a gente já começa a falar de ética aqui. E a gente diz que cada sociedade tem sua própria ética, seu próprio jeito de ser. E isso é um conjunto de etos. São princípios, são valores, são crenças que conferem certas características àquela organização específica. E afinal, o que é ética? A gente pode conceituar a ética como parte da filosofia que estuda a moralidade dos atos humanos, enquanto livres e ordenados a seu fim último. A moralidade, a moral, está muito relacionada à ação, a comportamento, é individual, enquanto que a ética estaria no nível acima, estudando, refletindo sobre esses atos. A moral bebe da fonte, que seria a ética. E a gente poderia dar outros exemplos ou dar outras conceituações do que seria a ética aqui, né? É um campo bastante amplo que já vem sendo objeto de estudo desde a Grécia Antiga, é algo que desperta a curiosidade, que suscita o debate sobre o que é ético, sobre o que não é ético, o que é que compõe essa ética. Rios, determinado autor, reforça o conceito de ética quando afirma que o respeito está em seu núcleo e implica necessariamente reconhecer a presença do outro indivíduo como seu igual em humanidade. Aí aqui a gente acrescenta outro aspecto nesse tema da ética e da moral, que é a presença de outro indivíduo. Então é sempre bom a gente ter em mente, é sempre importante a gente ter em mente que nossas ações podem interferir em outros indivíduos, né? Nossas ações, nossos atos, o nosso comportamento, ele tem relação direta com outros indivíduos na vida de outras pessoas. E a ética, tanto a ética quanto a moral, se relacionam com isso, levam isso em consideração, se assentam nessa lógica da formação da sociedade enquanto um conjunto de indivíduos. Na literatura, diz que a gente termina usando o termo ética de forma indiscriminada, que às vezes era para a gente dizer moral sobre determinada coisa, e a gente falando que tudo é ética, código de ética, fulano agiu de forma antiética, mas isso não é necessariamente ruim. Seria muito preciosismo dizer que determinada situação deve ser analisada sobre a égide da ética e determinada situação deveria ser analisada sobre a égide da moral. No final das contas, quando a gente coloca tudo na conta da ética, seria até uma homenagem, os autores dizem, que a gente estaria prestando para a palavra, para o termo ética. Mas aí é bom a gente estabelecer essa divisão aqui. A ética estaria assentada em princípios, enquanto que a moral seria em comportamentos, em conduta. É uma conduta específica. E também é temporal. Comportamentos
atitudes, ações, elas podem se modificar ao longo do tempo, enquanto que a ética tem um caráter um pouco mais permanente, um pouco mais duradouro. A moral é cultural, né? É passada de geração em geração, é fruto desse debate que a ética reflete, mas ela é cultural, ela depende da cultura que determinado grupo social, que determinado conjunto de indivíduos pratica, absorve e transmite de uma geração para outra. A moral é conduta da regra, repito, é comportamento, é ação, é prática, trata do certo e do errado. Enquanto que a ética é regra, é teoria, é reflexão, trata do bem e do mal. Então, por isso da dificuldade, né, de estabelecer essa linha, essa separação entre se eu devo considerar como uma atitude imoral, uma atitude antiética. No final das contas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente usa o termo antiético ou o termo ético para muitas situações, no final das contas, não está errado. A gente sempre está estabelecendo um juízo de valor. E é importante a gente ter em mente que esse juízo de valor ele vai estar muito atrelado ao que a gente carrega, né? A nossa história familiar, aos valores que a gente aprende desde pequenininho, ao que a gente aprende na escola, ao que a gente aprende nas instituições, nas organizações religiosas que a gente frequenta. Tudo isso interfere, vai conformando o caráter, vai dando forma ao comportamento do indivíduo. Moral e ética, uma completa a outra, havendo um interrelacionamento entre ambas, pois na ação humana o conhecer, o refletir, né, o teorizar e o agir são indissociáveis. Aí a gente termina fazendo associação com aquele debate entre teoria e prática. Às vezes a gente diz que a teoria é uma coisa, a prática é outra, a outra eu discordo, né? Eu acho que talvez leve um tempo para o que seja refletido, para o que seja teorizado, entre em prática. Mas acho que uma coisa não está dissociada da outra. A mesma coisa é o debate entre ética e moral. A ética é um cordão de princípios e de valores que dá forma à moral, dá forma aos comportamentos, dá forma. Pessoal, voltei aqui. Estou aguardando somente a autorização para compartilhar novamente a minha tela.
Bom, retomando aqui, tinha parado nessa discussão entre o que seria moral e o que seria ética, e que, na verdade, são elementos que se complementam, né? A ética seria a fonte de todos os elementos que conduzem ou que configuram a moral, que dá o tom da ação humana. Moral, reforçando, é algo bastante individual, né? Se a gente tivesse um poder da invisibilidade, por exemplo, o que é que a gente faria se tivesse esse poder? Por favor, não precisa me responder, não. Mas é algo que a gente pode refletir, e um dos primeiros juízes da nossa ação humana é a nossa própria consciência, né? Se mesmo assim, se mesmo esse autoexame indicar que aquela ação deve ser tomada, e o grupo social que aquele indivíduo está inserido pode condenar aquela determinada ação, aquela determinada atitude. Tem regras morais que terminam se transformando em leis, porque somente as regras morais não são suficientes para constranger o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. Então, terminam sendo necessárias a edição, a criação de leis que tentem, de fato, constranger ou direcionar o comportamento humano. E aí a gente tenta voltar para aquela pergunta que eu fiz lá no começo, né? Diante de tanta complexidade, diante de tanta ambiguidade no comportamento humano, a complexidade do ser humano em si, o desafio da gestão organizacional está em combinar as características individuais dos funcionários, o contexto cultural em que a organização se insere e também a cultura organizacional. E a gente pode entender a cultura como um conjunto de crenças e valores que os membros de um grupo partilham. Então, fica aí o desafio, não só para quem está em níveis de gestão, mas para todos os colaboradores que fazem parte da organização, que estão inseridos nesse ambiente organizacional, que possam fazer esse exame contínuo, esse exame diário, esse autoexame também, possam entender, possam se colocar no lugar do outro colaborador, porque características são individuais, de fato, né? E cada pessoa, cada indivíduo vem de um contexto diferente, pode ter valores diferentes, então, naturalmente, o comportamento pode ser um pouco diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. E, por vezes, isso pode gerar conflitos dentro das organizações. Reforçando a importância do contexto cultural, quando a gente fala de ética, quando a gente fala de moral, assim como a ética, assim como a moral, a cultura ela não é inata. A gente não nasce com determinadas características culturais. Isso a gente vai absorvendo ao longo da vida, né, ao longo da existência, através de agências de controle, como, por exemplo, através da escola. A gente recebe instrução e a gente recebe também uma determinada carga de cultura, vamos dizer assim. Ponto 2. A cultura possui distintas facetas que estão interrelacionadas. Música, arte, literatura, são facetas, a gente pode dizer assim, do contexto cultural, mas que guardam características semelhantes entre si, de determinado período. A gente consegue ver isso muito claramente quando a gente estuda a literatura brasileira. Tem períodos bastante demarcados, com características bem próprias. E os indivíduos que fazem parte daquele grupo social terminam compartilhando esse contexto cultural. Tanto é que, se você age de determinada forma dentro de um determinado grupo, você pode não ser criticado, por exemplo. Agora, se você age daquela mesma forma dentro de outro grupo de indivíduos, você pode sofrer uma represália, porque aquela ação, aquele comportamento, não é compartilhado por aquele grupo de pessoas. E aí eu faço questão de reforçar também que as organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com ele, como a gente viu lá naquela primeira figura, recebendo dele influências e também influenciando o ambiente. É um processo recursivo, assim como a ética e a moral, um termina influenciando o outro, a organização termina influenciando também no seu ambiente externo. É comum a gente ver hoje alguns exemplos de organizações que estão muito preocupadas com o desenvolvimento das atividades dos seus fornecedores, por exemplo. Se eu sei que um fornecedor, um prestador de serviço meu, atua com trabalho com mão de obra escrava, por exemplo, eu não quero mais fazer negócios com esse fornecedor. Antigamente não tinha tanto essa preocupação.
Hoje em dia, as organizações, as empresas principalmente, elas têm procurado conhecer melhor todas as partes interessadas, né? Com quem elas estão fazendo negócios. As instituições financeiras, por exemplo, têm um rígido processo, inclusive legal e normativo, de conhecer os seus clientes, de conhecer a origem dos recursos que estão sendo aplicados nas organizações, para saber se aquele recurso é fruto de lavagem de dinheiro, por exemplo, ou de alguma atividade ilícita. Então, hoje em dia, existe essa preocupação, né? Esse encadeamento da prestação de serviços, ele está muito mais intenso com as organizações, com as empresas, procurando saber com quem estão fazendo negócios. Ainda sobre o contexto cultural, são as crenças comuns que se refletem nas tradições e nos hábitos, bem como nas manifestações mais tangíveis, histórias, símbolos ou mesmo edifícios e produtos. A gente pode ver um contexto cultural dentro de uma organização tão forte que o prédio onde se localiza a sede da empresa tem uma característica muito incomum, né? Muito específica, de que quando você bate o olho, você já associa logo a determinada empresa, a determinada marca. Então, esse contexto cultural pode dar esse tom também, se transformar, se transmitir em histórias e símbolos. E educar não tutela os acontecimentos nem elimina as tentações. O fato de você ter uma boa escolaridade, de você ter participado de escolas conceituadas, renomadas, bem conhecidas, bastante conhecidas, não significa que a sua integridade pode ser colocada à prova e você vai estar sempre íntegro. A educação não garante. Aí a gente retorna para aquela pergunta inicial. Como é que as organizações, então, podem se prevenir contra o risco dos desvios de conduta? Bom, aí é necessário que a gente adote algumas premissas e a gente comece a entender, a fazer o gerenciamento das condições ambientais. Primeira premissa, ninguém se corrompe por esporte. Mesmo que inconscientemente, ou consciente, ou de forma deliberada, ou de uma forma muito rápida, muito automática, é feito um cálculo de custo-benefício. É feita uma avaliação de riscos aí, e o indivíduo pode, dependendo do resultado dessa avaliação que ele faz, ele pode chegar à conclusão de que vale a pena cometer aquele deslize. Os benefícios que ele vai obter com aquele desvio são superiores aos riscos que ele corre. Então, naturalmente, por essa lógica, ele vai praticar esse desvio. E, por outro lado, né, se ele chegar à conclusão de que os riscos são muito elevados, de que os benefícios não compensam, ele naturalmente ele vai se conter e não vai praticar nenhum tipo de desvio. A segunda premissa que a gente tem que levar em consideração: os infratores não são diferentes de você ou de mim. Impactante essa daqui também, né? Todos nós estamos suscetíveis a praticar, como a gente viu, algum desvio ético, algum desvio de conduta. E isso não macula de uma vez por toda, ou isso não coloca um rótulo eternamente sobre determinada pessoa por conta de um ato, por exemplo. E a terceira premissa é de que é preciso regular a régua dos interesses. Esse aqui é um pouco difícil de fazer, mas deixa eu pegar como exemplo aqui o salário de auditores da Fazenda. Se esse trabalho específico ele pode ter algum conflito de interesses e ele pode trazer algum benefício a depender da conduta do auditor durante a realização dos seus trabalhos, né? Então, a gente aumenta o salário do auditor para tentar diminuir essa tentação, para tentar diminuir essa sedução que ele pode ter aí ao longo do desenvolvimento das suas atividades. Então, é nesse sentido que essa premissa se estabelece, é fazer sempre uma regulagem dessa régua dos interesses dos colaboradores. Então, assumindo essas três premissas aqui, a gente pode ter algumas intervenções que podem ser colocadas em prática, que podem ser implementadas no âmbito organizacional e que podem ter resultados positivos. Afinal de contas, repito, o objetivo das organizações é ser sustentáveis. Que intervenções organizacionais são essas? Bom, primeiro, assumindo aquelas três premissas lá como base, poderia ser realizado um diagnóstico das atividades de risco. Aqui, para as organizações que têm uma política clara de gestão de riscos, a gestão de riscos que foi ensinada na última aula desse módulo, fica fácil, porque uma das etapas da gestão de riscos
é exatamente fazer esse diagnóstico das atividades. A partir desse diagnóstico é que os eventos que podem atrapalhar o andamento das atividades, o alcance dos objetivos, a entrega dos resultados, eles surgem, né? Eles emergem, e a partir daí podem ser pensadas nas respostas a esses riscos. Podem ser estabelecidas camadas de controle, ou, enfim, novos pontos de controle ao longo do processo. Segunda intervenção organizacional que pode ser colocada em prática é a tecnologia de bloqueio. Isso aqui está muito relacionado à segregação de funções, que é um dos princípios basilares da função de controle interno. Eu tirar atividades sensíveis, eu retirar e redistribuir atividades sensíveis que, porventura, possam estar sob a responsabilidade de uma única pessoa. Se existe um indivíduo dentro da organização que é responsável por apontar a necessidade de compra, que é responsável por manter contato com o fornecedor, que é responsável por dizer que o produto chegou, o produto foi entregue, o serviço foi prestado, então, naturalmente, essa atividade vai estar mais suscetível a risco. Então, é interessante que essas atividades sejam redistribuídas entre outros indivíduos ou entre outros setores. Essa é a tecnologia de bloqueio. Ponto 3, a prevenção de ocorrências. Também está bastante associada ao processo de gestão de riscos. À medida que as etapas vão avançando na gestão de riscos, eu consigo estabelecer novos pontos de controle, novas atividades que precisem ser feitas até de forma antecipada, nessa lógica de prevenir as ocorrências. Intervenção organizacional número 4, ações pedagógicas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, um capacita, um programa de capacitação, pode ser considerado sim uma ação pedagógica com vistas a orientar, a conduzir, a dizer como deve ser feito o trabalho de colaboradores, a alinhar as expectativas dos colaboradores ao planejamento estratégico, aos objetivos organizacionais. E o quinto ponto, a quinta intervenção organizacional, seria a responsabilização. Fracassados todos esses 4 pontos anteriores aqui, mesmo assim, acontecendo um desvio de conduta, acontecendo um deslize, então essa intervenção seria responsabilizar quem deu causa a esse desvio. E essa responsabilização tem um caráter também de tornar exemplo, né? Para que, quando o indivíduo for lá fazer a sua avaliação de risco-retorno, ele lembre-se de que a organização agora tem alternativas e está responsabilizando. Aqui na Secretaria, dentro do próprio controle interno, a gente reforçou essa intervenção organizacional aqui, esse quinto ponto, responsabilizando e aperfeiçoando os processos de responsabilização contra deslizes e desvios cometidos por servidores, por prestadores de serviços, né, por fornecedores e por aquelas entidades que recebem algum recurso público e deixam de prestar contas ou prestam contas de forma insuficiente. E na prática, como é que seria isso? Além daquelas 5 intervenções, quais outros instrumentos eu teria à disposição para tentar dar forma a esse comportamento organizacional, para tentar colocar todos os colaboradores dentro de um determinado padrão de comportamento? Bom, aqui a gente pode citar os códigos de ética profissional, os códigos de conduta, os programas de integridade e de compliance. O código de ética profissional é exatamente no sentido de estabelecer alguns parâmetros de conduta no exercício da profissão, de determinada profissão, independente de onde ela esteja sendo exercida. Enquanto que o código de conduta é um código para uma organização em específico. Os programas de integridade são documentos, integridade e compliance, né? São documentos que podem trazer previsão de como a organização deve se comportar diante de determinada norma, diante de determinado regulamento, verificar a aderência, se a gente está cumprindo determinadas normas, né? São instrumentos que a gente tem à disposição, que as organizações têm à disposição na tentativa de alcançar um padrão de comportamento único entre os seus colaboradores. Agora, de nada adianta a confecção, a elaboração desses documentos aqui, se isso realmente não for uma prática da organização, né? Termina virando uma letra morta, termina virando um documento sem uso. O documento diz uma coisa, mas na prática os comportamentos são outros, são diversos do que está escrito ali.
Então, é preciso que, para confeccionar, para elaborar esses documentos, código de ética, código de conduta, os programas de integridade, realmente se conheça a organização que está sendo objeto de estudo, né? Que os funcionários, que os colaboradores, eles sejam ouvidos, que o ambiente interno da organização ele seja entendido, que as variáveis externas que estão ultrapassando os muros da Secretaria de Saúde, por exemplo, sejam identificadas também, sejam mapeadas, para que realmente esses códigos, esses documentos, esses programas de integridade, eles tenham efetividade e eles consigam, de fato, dar o tom do comportamento dos colaboradores. Na administração pública federal, a gente tem um Código de Ética Profissional do Servidor Público. É um código até antigo, desde 1994 que existe esse Código de Ética Profissional. E ele estabelece algumas condutas que devem ser seguidas pelos servidores do Poder Executivo Federal. Nós temos a Lei 12.813 de 2013, que é uma lei que versa sobre o conflito de interesses no exercício de determinados cargos ou empregos, também a nível federal. Nós temos a Lei 12.846, que se intitula Lei Anticorrupção, que aí também foi um marco, né? Acho que em 2013 a sociedade brasileira estava vivenciando um período bastante crítico em relação à corrupção, com uma série de escândalos surgindo. Então, em decorrência disso, surgiu essa lei anticorrupção. E é interessante chamar a atenção aqui que foi o primeiro esforço no sentido de regular não as empresas privadas, mas regular empresas que fazem parte do próprio setor público. E aí a gente passa para alguns instrumentos disponíveis aqui no estado de Pernambuco. A gente tem a lei número 16.309, de 8 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Nós temos a lei 16.722, de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade por pessoas jurídicas de direito privado que contratarem com o estado de Pernambuco. Essa questão da exigência do programa de integridade para os prestadores de serviço, para os fornecedores, é bastante interessante. A gente já se depara aqui na Secretaria de Saúde com a necessidade de exigir, de cobrar dos nossos prestadores de serviço, de determinados prestadores de serviço, né, a confecção que eles desenvolvam esses programas de integridade, e esses programas de integridade eles vão ser encaminhados à Secretaria da Controladoria Geral do Estado e vão passar por uma análise. Então, o objetivo é exatamente a gente tentar melhorar o nível de governança das pessoas ou das entidades com as quais a gente está se relacionando. Temos o Decreto 46.852, de 2018, que institui o Código de Ética dos Agentes Públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual. E nós temos o Decreto 46.853, que foi publicado no mesmo dia, que institui o Sistema de Gestão de Ética dos Agentes Públicos da Administração direta e indireta do Executivo Estadual também. Esse sistema de gestão de ética aqui no estado de Pernambuco, do Poder Executivo, ele é apoiado basicamente na criação de comissões de ética, né? Existe uma comissão central de ética, que é capitaneada pela Controladoria Geral do Estado, e existe a necessidade de que cada órgão e secretaria institua também a sua comissão de ética, né? Porque aí, localmente, em cada órgão, em cada secretaria, é possível fazer a apuração dos desvios morais, dos desvios éticos que são cometidos pelos seus servidores. Trouxe aqui um recorte do Código de Ética, né, aqui do estado de Pernambuco, onde a gente não vou ler para vocês todo, mas fala de regras gerais que devem ser observadas pelos agentes públicos. O interesse público, naturalmente, a supremacia do interesse público, né, deve ser observada sempre no âmbito das decisões que a gente toma, das atitudes, dos comportamentos que a gente pratica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A questão da integridade, a imparcialidade também, transparência, honestidade, responsabilidade, respeito e habilidade técnica. Então, todos esses elementos, todos esses requisitos, vamos dizer assim, que devem ser observados pelos servidores públicos, que devem ser observados aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
quando a gente estiver praticando as nossas ações. Então, é interessante que todos leiam. Essa apresentação está disponível para vocês na plataforma do Telesaúde. Então, tem a identificação, tem o número do código, o número do decreto, o número da legislação. Então, vocês podem consultá-los diretamente no site da LEP. Recomendo que vocês façam isso. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação. E eu encerro com a citação de ninguém menos que Albert Einstein, que diz que somente a moralidade das nossas ações pode nos dar a beleza e a dignidade de viver. A gente poderia passar um semestre aqui falando sobre ética, sobre moral. São vários campos de atuação que a gente tem para falar desses elementos, né? A gente poderia abordar, por exemplo, a questão da mídia, de como as organizações, de como grandes conglomerados, como grandes empresas se utilizam da mídia, se utilizam de propagandas para influenciar o comportamento, por exemplo. A gente tem vários casos de escândalo aqui de altos executivos que deliberadamente resolveram cometer alguns desvios éticos e morais visando unicamente o lucro, visando unicamente o benefício próprio, na linha daquilo que a gente viu, de que cada um termina fazendo uma avaliação de risco-retorno, né? Será que vale a pena eu cometer esse deslize aqui? E aí as organizações se deparam com essas dificuldades, mas nem por isso devem se omitir de fazer alguma coisa, de fazer aquelas intervenções, por exemplo, de tentar implantar programas de integridade, de proporcionar essas capacitações a todos os colaboradores, sempre no sentido de buscar essa coesão, de buscar esse padrão no comportamento, nas ações, porque em última instância a sociedade é quem vai ser beneficiada, né? Visto que a organização vai atuar de forma ética, de forma moral, sempre atentando para o que está disposto nas leis e nos regulamentos. Então, gente, eu encerro aqui a apresentação e volto a palavra aqui para a doutora Juliana. Excelente, Elton. Muito bom, lhe ouvi. Acho que todo mundo gostou. Natália, Amanda aí dizendo excelente. Uma pena que hoje teve esses imprevistos técnicos, né? Mas foi ótimo, não atrapalhou em nada. Faz parte do processo. Bom, gostaria de convidar também, né, quem está nos assistindo hoje aqui, a verificar a sua aula, que foi a última aula ministrada desse módulo que fala sobre gestão de riscos. Eu acho que quando a gente discute riscos dentro de uma organização, a gente consegue ter uma visão muito, muito mais assertiva a respeito dos processos, a respeito do que a gente faz no dia a dia. Afinal de contas, a gente acorda, a gente vem para a Secretaria de Saúde, às vezes a gente faz diversas atividades e a gente não consegue ter um encadeamento lógico daquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente aplica a gestão de riscos, a gente consegue saber se aquela atividade é realmente necessária, se aquela atividade é fonte de um risco, de um determinado risco. Então, fica o convite para assistir essa sua aula e assistir aquela aula de controles internos e externos também lá do primeiro módulo, né? Isso. Acho que, como você disse no começo, né, está tudo encadeado aí no módulo de governança, são assuntos que estão extremamente imbricados mesmo, então é importante que a gente se atenha a esses assuntos de uma forma conjunta, de fato. Então, pessoal, boa tarde a todos. Se ninguém quiser fazer nenhuma colocação, estou vendo que as colocações são todas de elogios, graças a Deus, e parece que não tem muito questionamento. Então, se não temos, ficamos por aqui. Uma boa tarde a todos e próxima aula. Denis, qual é o próximo tema? Denis, qual é o próximo tema?
logística. Então, logística e gestão de estoque com André, né, nosso superintendente aqui da secretaria, da CEAF. Ótimo. André também já esteve com a gente mais de uma vez, então semana que vem todos convidados para a gente tratar desse outro módulo, que é um módulo agora não mais de governança, mas a iniciação do módulo de gestão administrativa, que a gente, na verdade, se debruçou bastante sobre ele no Capacita 1, mas alguns temas ficaram de fora, e aí a gente vai desenvolvê-los agora nesse módulo 2, de gestão administrativa. Então, até quinta, pessoal, com logística e gestão de estoque com o André. Um beijo a todos, abraço, Elton, parabéns, muito obrigada pela sua participação e voltarás aqui certamente. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Joia. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos.